Era meia-noite em Lisboa, e o coração dele disparou quando ouviu a voz rouca do pai e quando pelo corredor: "Abre essa porta, seu degenerado. Eu sei de tudo." Antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada, e o pai irrompeu no quarto, os olhos flamejantes de raiva, segurando uma carta amassada que revelava o segredo que João guardara por anos, sua relação com Miguel. O impacto foi imediato. O pai, um homem tradicional de uma pequena vila no Alentejo, atirou a carta no chão e avançou sobre João, que se encolheu na cama, o corpo tremendo. "Você envergonha a família toda. Como ousa esconder isso de nós?" gritou ele, enquanto a mãe, que entrara logo atrás, chorava em silêncio no canto do quarto. João, com 25 anos, sempre soubera que esse momento poderia chegar, mas nada o preparara para a dor crua de ver o desprezo nos olhos dos pais. Ele tentara viver uma vida dupla: de dia, o filho obediente que trabalhava como professor em uma escola secundária; de noite, o homem que amava Miguel em segredo. Agora, tudo desmoronava. Miguel, o homem que mudara sua vida, estava ausente naquela noite fatídica. Eles se conheceram 2 anos antes, em uma cafeteria no Bairro Alto, durante uma manifestação contra a discriminação. Miguel, 28 anos, era um ativista social confiante, com um emprego estável em uma ONG de direitos humanos. Seu carisma e determinação atraíram João imediatamente, e o que começou como uma amizade evoluiu para um amor profundo, mas escondido. João nunca contara à família sobre sua orientação, temendo exatamente isso, a rejeição que agora se materializava. Enquanto o pai esbravejava, listando todos os pecados que João supostamente cometera, a mãe interveio com voz trêmula: "Filho, isso é uma fase. Você pode mudar. Vamos te ajudar." Mas João sabia que não era uma fase, era quem ele era. Ele se levantou devagar, enfrentando o pai pela primeira vez. "Pai, eu amo Miguel. Isso não é algo que eu escolhi para te magoar." As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um grito no silêncio que se seguiu. O pai parou, o rosto vermelho, e então cuspiu no chão: "Você não é mais meu filho. Saia dessa casa amanhã." João passou a noite em claro, as lágrimas escorrendo enquanto revivia memórias com Miguel. Lembrou-se da primeira vez que se beijaram, em um mirador com vista para o Tejo, o sol poente pintando o céu de laranja. Miguel o fizera sentir vivo, aceito. Mas agora, com a família contra ele, o peso da sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas e conservadoras, caía sobre seus ombros. No dia seguinte, ele ligou para Miguel, a voz embargada: "Eles sabem. Meu pai me expulsou." Miguel, do outro lado da linha, respondeu com firmeza: "Vem para cá. Nós vamos enfrentar isso juntos." Mas João hesitava. Ele amava a família, apesar de tudo. Crescer no Alentejo significava valores arraigados, honra, tradição, casamento heterossexual. Seu irmão mais velho, casado e com filhos, era o modelo perfeito. João sempre se sentira um estranho, fingindo interesse em garotas na adolescência para evitar perguntas. Agora, aos 25, ele via o abismo entre sua verdade e as expectativas familiares. Miguel, por outro lado, vinha de uma família mais aberta em Porto, onde o ativismo moldara. Ele não entendia completamente o terror de João. Naquela tarde, João arrumou uma mala e foi para o apartamento de Miguel no Chiado. Ao chegar, Miguel o abraçou forte, mas João sentiu uma distância crescente. "E se eu não conseguir lidar com isso? E se eu te machucar no processo?" perguntou João, os olhos baixos. Miguel sorriu, tocando seu rosto: "O amor não é fácil, mas é real. Vamos passo a passo." Eles passaram a noite conversando, planejando como João poderia se sustentar. Mas no fundo, João questionava se valia a pena o preço, perder a família por um amor que a sociedade ainda via com desconfiança. Dias se passaram, e a tensão aumentava. João recebia mensagens da mãe, implorando que voltasse e se endireitasse. O pai, silêncio total. No trabalho, boatos começaram a circular: alguém da família devia ter espalhado. Colegas olhavam torto, alunos sussurravam. João se sentia exposto, vulnerável. Miguel o incentivava a ser autêntico: "Você não pode viver mentindo para sempre." Mas para João, autenticidade significava risco, perda de emprego, isolamento social. Em uma noite chuvosa, eles discutiram pela primeira vez. "Você não entende. Minha família é tudo para mim", gritou João. Miguel rebateu: "E eu? Eu sou nada." A discussão escalou, revelando fissuras. Miguel queria que eles assumissem publicamente, participassem de eventos LGBT em Lisboa. João, aterrorizado: "E se nos agredirem? E se eu perder tudo?" Miguel suspirou: "O medo te paralisa, João. Mas eu te amo o suficiente para lutar." Aquela noite terminou em reconciliação,
mas o seed de dúvida foi plantado. João começou a questionar se seu amor por Miguel era forte o bastante para suportar o caos. Enquanto isso, no Alentejo, a família de João lidava com o escândalo. O pai, Manuel, um agricultor endurecido pela vida, via a homossexualidade como uma afronta à masculinidade tradicional. Ele conversava com o irmão de João, pedindo que o convencesse a voltar. A mãe, Maria, rezava na igreja local, pedindo um milagre. Eles não sabiam que João já tomara uma decisão interna. Ele tentaria reconciliação, mesmo que significasse esconder Miguel novamente. Mas isso seria uma traição ao amor. O conflito interno o consumia, noite após noite. João decidiu voltar ao Alentejo no fim de semana, deixando Miguel em Lisboa com uma desculpa vaga: preciso resolver isso sozinho. Miguel franziu a testa, sentindo a distância. Não me exclua, João. Somos uma equipe. Mas João insistiu, o coração apertado pela culpa. No trem para o sul, ele refletia sobre as escolhas: família ou amor? Sociedade ou felicidade pessoal? O Portugal moderno, com leis progressistas como o casamento gay desde 2010, contrastava com as raízes conservadoras das vilas rurais. João se sentia preso entre dois mundos. Ao chegar à casa da família, o ar estava pesado. O pai o recebeu com um aceno frio, a mãe com um abraço choroso. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde tantas refeições felizes haviam acontecido. Filho, isso é contra Deus e a natureza, disse o pai, voz grave. João baixou a cabeça. Eu sei que vocês pensam assim, mas eu não escolhi ser assim. A mãe interveio, talvez contra Pia, ou a igreja. João sentiu uma raiva surda crescer. Ele amava Miguel, mas ali, sob o olhar dos pais, duvidava de tudo. A conversa durou horas, cheia de argumentos circulares. O pai citava a Bíblia, a mãe falava de netos que nunca teria. João tentava explicar: o amor é amor, pai. Miguel me faz feliz. Mas as palavras caíam em ouvidos surdos. No final, o pai deu um ultimato: termine com ele, ou não volte mais. João saiu dali abalado, prometendo pensar. No trem de volta, ele chorou em silêncio, o peso da decisão o esmagando. Como escolher entre sangue e coração? Em Lisboa, Miguel esperava ansioso. Quando João chegou, contou tudo, omitindo o ultimato. Miguel o consolou, mas notou a hesitação. Você vai lutar por nós, né? Perguntou. João assentiu, mas internamente, planejava uma mentira, diria à família que terminara, para ganhar tempo. Era uma traição pequena, pensou, mas necessária. Dias depois, ele mandou uma mensagem aos pais: acabou. Estou sozinho agora. A mãe respondeu aliviada: graças a Deus. Volte para casa quando quiser. Mas a mentira corroía João. Com Miguel, ele se distanciava emocionalmente, evitando intimidade. Miguel percebeu: o que está acontecendo, amor? Em uma noite de discussão, João explodiu: eu menti para eles. Disse que terminei com você. Miguel recuou, chocado: como assim? Você me traiu pelas costas. As palavras pairaram no ar, e Miguel saiu batendo a porta. João ficou sozinho, o apartamento enquanto sua solidão. Ele havia escolhido a família, mas a que preço? Miguel vagou pelas ruas de Lisboa, a mente turva. Ele sempre fora aberto sobre sua sexualidade, enfrentando preconceitos na juventude, mas superando com ativismo. João era diferente, inseguro, moldado por uma educação rígida. Miguel o amava, mas via que o medo de João os destruiria. Ele ligou para um amigo, desabafando: ele mentiu para a família sobre nós. Como confio nele agora? O amigo aconselhou: dê espaço. Ele precisa se resolver. João, arrependido, tentou ligar para Miguel, mas sem resposta. Ele foi ao trabalho, mas se distraía, cometendo erros em aula. Uma colega, sabendo do boato, o confrontou: é verdade. Você é gay. João negou, por reflexo, e odiou a si mesmo por isso. A sociedade lisboeta era mais tolerante, mas em ambientes profissionais, o estigma persistia. Ele se sentia um covarde, traindo não só Miguel, mas sua própria identidade. Dias viraram semanas. Miguel voltou ao apartamento, mas a relação estava fria. Eles dormiam em lados opostos da cama, conversas superficiais. Miguel propôs terapia de casal: precisamos de ajuda profissional. João concordou, mas relutante. Na primeira sessão, o terapeuta explorou os medos de João: você teme o julgamento social mais que a perda do amor. João admitiu: sim. Cresci ouvindo que isso é errado. Miguel ouvia, magoado: e eu? Eu sou errado para você.
A terapia revelava camadas. João internalizara a homofobia, apesar de seu amor. Miguel, paciente, mas frustrado, começava a questionar se valia a pena. Em uma manifestação LGBT no Rossio, Miguel convidou João, que recusou, e se alguém da família vir. Miguel foi sozinho, conhecendo outros ativistas, sentindo uma liberdade que faltava com João. Uma semente de dúvida crescia nele também. Enquanto isso, a família de João pressionava para que ele voltasse ao Alentejo. O pai ofereceu um emprego na fazenda. Volte para raízes, filho. Deixe essa vida urbana pecaminosa. João considerava, imaginando uma vida sem Miguel, mas com aprovação familiar. Era uma troca cruel, paz externa por tormento interno. Ele visitou os pais novamente, fingindo normalidade, mas o irmão o confrontou. Você ainda pensa nele, né? Não engana ninguém. João negou, mas o irmão viu a verdade. Escolha, irmão. Ou família, ou isso. A pressão culminou em uma crise. João, de volta a Lisboa, recebeu uma ligação da mãe. Seu pai teve um infarto. Venha rápido. Ele correu para o hospital no Alentejo, o coração apertado. No leito, o pai, fraco, o olhou. Filho, antes de morrer, me prometa que vai viver direito. João, lágrimas nos olhos, murmurou, eu prometo. Mas o que significava direito? Ele ligou para Miguel, contando, meu pai está mal, preciso ficar aqui. Miguel, compreensivo, mas distante, vai. Mas pensa em nós. No hospital, a família se uniu. João viu quanto os amava, apesar das diferenças. A mãe confidenciou, seu pai te ama, mas não sabe expressar. Ele teme pelo seu futuro. João refletiu, o medo do pai era espelho do seu próprio. Quando o pai melhorou, eles conversaram honestamente pela primeira vez. Por que você escondeu? Perguntou o pai. João respondeu, por medo de te perder. O pai suspirou, eu errei também. Mas isso é difícil para mim. Era um progresso pequeno, mas significativo. De volta a Lisboa, João contou a Miguel sobre a promessa vaga. Miguel explodiu, você prometeu o quê? Deixar de ser gay. A discussão escalou para uma briga feia. Você não entende a pressão, gritou João. Miguel rebateu, e você não entende que me machuca com suas mentiras. Miguel saiu novamente, dessa vez para ficar com um amigo. João, sozinho, afundou em depressão, questionando todas as escolhas. Ele procurou o terapeuta sozinho, estou perdido. Amo os dois lados. O terapeuta, escolhas têm custos. Qual preço você aceita pagar? Miguel, hospedado no amigo, refletia sobre o relacionamento. Ele amava João, mas via que o medo dele os impedia de avançar. Em uma festa LGBT, ele conheceu alguém novo, um homem aberto e confiante. Nada aconteceu, mas a tentação o fez questionar, mereço alguém que me assuma plenamente. Ele ligou para João, precisamos de um tempo. João, devastado, não me abandone. Mas Miguel insistiu, é para nós dois pensarmos. Sem Miguel, João enfrentou o vazio. No trabalho, ele finalmente assumiu para uma colega de confiança, sim, sou gay. E amo alguém. Ela o apoiou, o que o surpreendeu. Isso o encorajou a participar de um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias rejeitadoras, mas caminhos de aceitação. Um membro disse, o primeiro passo é se aceitar. João começou a internalizar isso, mas o custo era alto, distanciamento da família. Ele visitou os pais novamente, dessa vez com honestidade. Pai, eu não posso mudar quem sou. Amo Miguel. O pai, ainda recuperando, ficou em silêncio, depois disse, não entendo, mas você é meu filho. A mãe chorou, mas abraçou, dê tempo. Era um vislumbre de esperança, mas frágil. João voltou a Lisboa, determinado a reconquistar Miguel. Ele mandou uma mensagem, eu mudei. Vamos conversar. Miguel respondeu, ok, mas sem mentiras. Eles se encontraram em um café no Bairro Alto, o mesmo onde se conheceram. João abriu o coração, eu traí sua confiança, mas aprendi. Quero assumir nós. Miguel, cético, palavras são fáceis. Prove. João propôs, vamos à manifestação juntos no próximo mês. Miguel sorriu levemente, talvez. Mas internamente, Miguel lutava com a mágoa acumulada. Ele havia se aproximado do homem da festa, trocando mensagens inocentes, mas sentindo uma atração. Era uma traição em potencial. A tensão social aumentava. Notícias de ataques homofóbicos em Portugal circulavam, lembrando João dos riscos.
Mas ele persistia, participando do grupo de apoio. Lá, conheceu histórias de perda, um homem expulso de casa, outro demitido. Isso o fortaleceu, mas também o aterrorizava. Com Miguel, eles reatavam devagar, mas as cicatrizes permaneciam. Em uma noite, Miguel confessou: quase traí você. João sentiu um soco no estômago. Como? Miguel explicou: foi só flerte, mas parei. Por nós. João perdoou, mas a dúvida mútua crescia. Eles decidiram morar separados por um tempo, para crescer individualmente. João alugou um pequeno apartamento no Alfama, focando em si mesmo. Ele escreveu uma carta aos pais, explicando sua jornada: eu sou gay, e isso não me faz menos filho. A resposta veio semanas depois: a mãe viria visitá-lo em Lisboa. Era um passo. Mas o pai? Silêncio. Enquanto isso, Miguel mergulhava no ativismo, organizando eventos. Ele convidava João, que aos poucos aceitava. Em uma marcha, eles andaram de mãos dadas publicamente pela primeira vez. João sentiu liberdade, mas também medo. Um transeunte gritou insultos, reforçando os perigos. Miguel o apertou: juntos, somos fortes. Mas no fundo, ambos sabiam que o caminho era árduo, cheio de sacrifícios. A visita da mãe marcou um turning point. Ela chegou a Lisboa nervosa, mas curiosa. João a levou para passear pelo Tejo, contando sobre sua vida. Mãe, o Miguel é bom para mim. Ela ouviu, lágrimas nos olhos: eu quero te ver feliz, filho. Mas seu pai? Ele precisa de tempo. Eles jantaram juntos, e pela primeira vez, João se sentiu ouvido. Ao partir, ela disse: traga o Miguel um dia. Era uma abertura, mas o pai permanecia um obstáculo. Miguel, animado com a notícia, propôs um encontro familiar. João hesitou: ainda não. Isso reacendeu tensões. Miguel pressionava por compromisso: ou assumimos, ou isso acaba. João, pressionado, concordou em uma viagem juntos ao Alentejo. Mas no dia anterior, o pai ligou: sua mãe me contou. Não venha com ele. João cancelou, mentindo para Miguel: problemas no trabalho. Miguel descobriu a mentira através da mãe de João, que ligara inocentemente. A traição final. Furioso, Miguel confrontou João: mais mentiras. Eu acabei. Ele arrumou as coisas e saiu, deixando João em pedaços. Sozinho, João afundou em culpa. Ele ligou para o terapeuta: perdi tudo por covardia. O terapeuta: agora, reconstrua. João decidiu enfrentar o pai diretamente. Viajou ao Alentejo, invadindo a fazenda. Pai, eu amo Miguel. Aceita ou perca seu filho. O pai, chocado, gritou: saia. Mas a mãe interveio: Manuel, pare. Ele é nosso filho. O confronto escalou para uma discussão familiar épica. O irmão de João chegou, tomando partido do pai inicialmente, mas depois questionando: e se fosse seu filho? O pai, exausto, admitiu: eu temo pelo mundo lá fora. João rebateu: o mundo muda, pai. Eu mudo. No final, o pai não aceitou, mas não expulsou: pense no que faz. João saiu dali com uma vitória parcial, mas o coração partido por Miguel. Ele procurou Miguel, que agora morava com o amigo. Eu enfrentei meu pai. Por nós. Miguel, magoado: tarde demais. Eu conheci alguém. João sentiu o mundo desabar: você me traiu. Miguel negou: não fisicamente, mas emocionalmente, sim. Você me empurrou para isso. Eles choraram juntos, reconhecendo os erros mútuos. Miguel: talvez em outra vida. João implorou: dê uma chance. Mas Miguel recusou: preciso de alguém que não hesite. João voltou para Lisboa, destruído. Ele pediu demissão do emprego, onde o estigma crescia, e começou a trabalhar em uma ONG como Miguel. Lá, ele se envolveu no ativismo, canalizando a dor em ação. Enfrentou preconceitos diários, olhares na rua, comentários online. Mas crescia forte. Meses depois, ele viu Miguel em uma manifestação, de mãos dadas com outro homem. A dor foi aguda, mas ele sorriu: seja feliz. Miguel acenou, olhos tristes. A família evoluía devagar. A mãe visitava mais, o irmão ligava. O pai, em uma carta, escreveu: ainda não entendo, mas te amo. João respondeu, convidando-os para Lisboa. Eles vieram, e pela primeira vez, discutiram abertamente. Não era aceitação plena, mas diálogo. João via o custo: anos de sofrimento, perda de amor, mas ganho de autenticidade.
Ele começou a namorar novamente, cauteloso. Um novo homem, Tiago, mais velho e experiente, o ajudava a curar. Mas memórias de Miguel persistiam. Em uma noite solitária, João questionava: valeu a pena? A sociedade portuguesa progredia, com mais visibilidade LGBT, mas em vilas como a sua, o conservadorismo reinava. Ele lutava por mudança, mas pagava o preço emocional. O clímax veio em um evento familiar, o casamento do irmão. João foi convidado, mas sozinho. Lá, o pai o puxou de lado: traga quem quiser da próxima. Era uma concessão enorme. João chorou de alívio. Mas sem Miguel, a vitória era agridoce. Ele ligou para Miguel depois: meu pai abriu a porta. Miguel, agora em outro relacionamento, fico feliz por você. Eles se despediram como amigos, fechando um capítulo. João refletia sobre as lições: amor requer coragem, e escolhas definem o caráter. Ele se tornara mais forte, mas marcado pelas cicatrizes de traições, perdas e despertares. A vida seguia, com novas possibilidades, mas o passado ecoava. Com o tempo, João se estabeleceu em sua nova realidade. Trabalhando na ONG, ele ajudava jovens LGBT em crise, compartilhando sua história como inspiração. Eu perdi muito, mas ganhei a mim mesmo, dizia. Tiago, seu novo parceiro, era paciente, vindo de uma família aceitadora. Eles viajavam por Portugal, de Porto a Algarve, construindo memórias sem segredos. Mas João ainda lutava com resquícios de dúvida: e se tivesse escolhido diferente? A família progredia. O pai, aos poucos, perguntava sobre a vida de João, evitando o tema amoroso, mas não rejeitando. Em uma visita, João levou Tiago, testando águas. O pai apertou a mão dele rigidamente, mas disse: bem-vindo. A mãe cozinhou para eles, criando um laço frágil. O irmão, agora pai, via em João um exemplo de resiliência. Você me ensinou a não julgar, confessou. João sentia orgulho, mas o caminho fora doloroso: anos de isolamento, terapia, lágrimas. Socialmente, João enfrentava desafios contínuos. Em Lisboa, a comunidade LGBT florescia, mas incidentes de homofobia, como um ataque em uma bar gay, o lembravam da luta. Ele organizava protestos, ganhando visibilidade. Uma entrevista em um jornal local expôs sua história, trazendo apoio e ódio. Mensagens anônimas o ameaçavam, mas ele persistia: o silêncio mata mais que palavras. Miguel, de longe, seguia sua vida. Eles se encontravam ocasionalmente em eventos, como velhos amigos. Miguel estava noivo, feliz. Você me ensinou sobre paciência, disse uma vez. João sorriu: e você, sobre coragem. A traição mútua os moldara, transformando dor em crescimento. João questionava as escolhas éticas: mentir para proteger era justificável. Trair emocionalmente era inevitável sob pressão. Em uma reflexão profunda, João escreveu um diário: o amor gay em uma sociedade dividida exige sacrifícios. Perdi Miguel, mas ganhei liberdade. A família me feriu, mas curou. O preço foi alto, mas valeu. Ele compartilhava esses pensamentos em palestras, incentivando debates. Jovens o procuravam, inspirados. Um deles, similar a ele jovem, perguntou: como lidar com a rejeição? João respondeu: aceita-se primeiro. O resto segue. Anos passaram, e João se casou com Tiago em uma cerimônia simples em Sintra. A família compareceu: o pai, relutante mas presente, a mãe, radiante. Foi um triunfo sobre o passado. Mas no brinde, João lembrou Miguel, o catalisador de tudo. Sem ele, nada mudaria. A vida era uma teia de decisões, cada uma com seu custo. Agora, em paz, João olhava para o futuro. Portugal evoluía, com mais direitos e aceitação, mas o trabalho continuava. Ele se tornara um defensor, pagando com sua juventude atormentada. A história dele ecoava em muitos: drama de identidade, família e sociedade. No final, após todas as tormentas, surge a pergunta: é certo priorizar a família tradicional sobre o amor autêntico, mesmo que isso cause dor irreparável?